Como eu disse, vamos analisar a origem, né? Observando aqui. Esse quadro vocês já têm familiaridade, eu já mostrei para vocês. Nós temos os tecidos linfóides que vão se distribuir por todo o corpo. Nas aulas anteriores a gente explicou bem isso. E o principal aqui que vai dar origem é a medula óssea, tá? Na medula óssea você praticamente origina todas as células que depois elas vão correr por essa rede, tá? Então, a origem se dá aqui, a diferenciação ela começa a se dar entre a rede linfática, tá bom? Então, isso que você tem que ter em mente. A origem das células do sistema imunológico, ela se dá na medula óssea, bem como o sangue também, as células sanguíneas. E a diferenciação acontece nos tecidos linfóides, no resto de todo o corpo, como vocês estão vendo aí na rede linfática, tá? Então, nos linfonodos, nós temos o desenvolvimento estendido, como se fosse ali um posto avançado, pequenos quartéis generais ali, locais de desenvolvimento das células de defesa, tá bom? Aquele desenho que eu passei na semana passada explicou basicamente essa ideia, né? Como é que era o nome do desenho mesmo? Era Nossas Lutas, né? Enfim. Então, como está falando aqui, as células do sistema imune elas são produzidas diariamente pela medula óssea, tá? A medula óssea, vale a pena dizer que enquanto você tem uma certa idade, você é novo ainda, você tem ali uma larga escala de medula óssea disponível. E depois dos 40, 50 anos, isso vai diminuindo, 60 anos cai acentuadamente sua medula óssea. Tá? Então, vale a pena vocês terem essa noção. Enquanto você é criança, você tem medula óssea distribuída por todo o corpo. Tá? Então, vale a pena essa informação aí, você saber disso. Atacou ali a medula óssea, então os linfócitos T tornam-se maduros no timo, já disse isso na aula passada. E a medula óssea e o timo são órgãos linfóides primários. Então, a medula vai dar ordenação de origem aos leucócitos em geral. Depois o timo vai dar ordenação dos linfócitos T, tá? Aqui nós temos o timo nessa região aqui, certo? Está bem colocado aqui. Muito bem. Células pluripotentes da medula óssea, olha o nome, ó, pega esse nome, ó, pluripotente. Tá? O que é pluripotente? Tem uma pluralidade de potencial. Elas podem se desenvolver em várias outras. Tá? A gente chama a célula pluripotente de célula tronco, não embrionária, tá? Célula tronco da medula óssea. Então elas originam os progenitores linfóide e mieloide. Então você tem duas séries. Você tem a série linfóide e a série mieloide. Beleza? A série linfóide vai pegar os linfócitos, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? A série mieloide vai pegar os outros leucócitos aqui. Como vocês estão vendo, vai pegar essa série granulada mais o monócito que é a granulócito. Tá bom? O monócito, por sua vez, consegue gerar o macrófago e a célula dendrítica, que eu falei pouco sobre ela. Falei mais sobre macrófago, tá? A série mieloide também consegue gerar o mastócito, tá? O mastócito eu falei na aula anterior, nas aulas anteriores. O progenitor linfóide, ele vai gerar a série dos linfócitos, portanto o B, T e o natural killers, como vocês viram, né? As exterminadoras naturais. Bem como um plasmócito e a célula T aqui, efetora, ou seja, ela já com seus efeitos especialistas aqui em antígenos, já adaptada e acoplada com seus anticorpos. Tá bom? Ficou claro aí? Então você vai ter a ideia de célula pluripotente vai gerar série linfóide, série mieloide.
Quando se fala de glóbulos brancos, tá? Por enquanto. A série linfóide pega os linfócitos e eles são granulócitos, tá? A série mieloide, aliás, eles são agranulócitos e a série mieloide vai pegar aqui basófilo, eosinófilo, neutrófilo mais o monócito, que é agranulócito, tá? O monócito consegue gerar, por sua vez, o macrófago a célula dendrítica e o mastócito é gerado na série de progenitora mieloide aqui abaixo. Então, olha só, tanto os progenitores linfóides como o progenitor mieloide, eles conseguem gerar célula dendrítica. Afinal de contas, o que é dendrítico? Tá? Dendrítico vem de dendron. Dendron vem do latim árvore, raiz, tá? Enraizamento, entroncamento, coisa desse tipo. Da semântica, vem desse termo aí. Dendron, dendrítico, tá? Então, a ideia é enraizamento. A célula dendrítica é um tipo celular que vai trazer com ele aqui vários tipos aqui de células de defesa, como se ele fosse assim, imagina que você precisa deslocar vários soldados para um mesmo lugar. O que você usa numa guerra? O que você usa? Um tanque, um caminhão. A ideia das células dendríticas é essa: ele vai transportar várias células de defesa acopladas a ele, e eles vêm num movimento circular na corrente sanguínea, e essas células elas acabam se desprendendo dele, quase prontas ali, enquanto estão nele conectadas a ele, acopladas a ele, elas vão se desprendendo e vão fazendo ataques, tá? Basicamente isso. Então as células dendríticas também podem se originar diretamente de progenitores linfóides e mieloides. É bem interessante o comportamento das células dendríticas. Eu pouco falei dela justamente para trazer ela hoje como novidade, porque se eu vou falando tantas células, vocês ficam perdidos, tá? Então vai sendo cadenciado cada vez, vocês vão vendo um tipo celular para poder entender. Os linfócitos T e B maduros localizam-se em regiões diferentes dos órgãos linfóides secundários. Então, primário é aqueles que vocês viram, tá? Secundário, nós temos o linfonodo, o baço, que é uma evolução depois secundária, o linfócito que era da série linfóide, ele vai até o baço para se tornar B, para ficar específico, tá? E as extensões disso são os linfonodos, tá? Então, observa aqui, ó. Aqui é um exemplo de um folículo linfóide primário, tá? Nessa região branca. Depois nós temos a parte medular, tá? Dos plasmócitos aqui, onde você tem o desenvolvimento. Aqui nós temos uma artéria e uma veia que vai irrigar o linfonodo, tá? E aqui a ideia é o seguinte, ó. Nós temos o caminho aferente de entrada. Eu não sei se é bem claro para vocês isso, mas eu sempre procuro colocar isso para todo mundo. Aferência é entrada, eferência é saída, tá? Então, o caminho de tecido linfático aferente vai trazer a célula de defesa para dentro do linfonodo, tá? Tá vendo? Então, tem todas essas setas aqui indicando que é local de entrada. A célula de defesa, uma vez dentro do linfonodo, é como se ela estivesse chegando na escola para aprender a brigar, tá? Ou seja, no caso, para aprender como que vai atacar ou se defender, como é que vai aprimorar a sua função. Então, esse é o objetivo das células de defesa chegarem aqui dentro. Uma vez aqui dentro, elas vão se maturar, tá? Então, elas vão começar seu processo de maturação, e aí vem aqui, ó, linfático eferente. Quando elas precisam sair, elas saem por aqui. Aí elas vão em direção à rede linfática, vão adentrar a corrente sanguínea, e aí elas vão conseguir neutralizar, tá, os micro-organismos. Então aqui, ó, tá vendo essas bolinhas amarelas? A gente chama de centro germinativo, é onde germina, onde acontece os clones, as células vão
se clonando ali cada vez melhores para fazer a defesa do nosso organismo. Bom? Ficou claro aqui como é que funciona o linfonodo? Células mieloides e linfóides exercem atividades especializadas, mas atuam de forma coordenada, tá? Então, o macrófago, como vocês sabem, ele faz fagocitose, tá? A dendrítica, ela está localizada nos órgãos linfóides e as principais funções é a apresentação de antígenos, então ela vai fazer a apresentação dos antígenos e vai basicamente atuar em concomitância com a liberação de granulócitos, tá? Neutrófilo, basófilo e eosinófilo. O mastócito, ele está ali nos tecidos e as principais funções de liberação de grânulos. Então, esse aqui é interessante que ele libera os grânulos que vão servir de quimiotáxicos, ou seja, esses agentes eles vão aumentar a estamina, vai marcar a área para os outros leucócitos chegarem e basicamente aí você já tem uma noção de como é que tem o aumento aí de processo alérgico e por que você precisa parar o processo alérgico quando você tem aí os mastócitos liberando demais as estaminas, tá? A gente amplia um pouquinho. Então a gente fala sobre IgA, IgE, IgM, tá? IgG e IgD. Concentração de imunoglobulinas humanas. Então no soro, por exemplo, 3,8 de IgA por grama por litro, tá? IgG 13, IgM 1,32. Isso aqui é padrão normal. Agora olha no colostro, tá? Então, ó, é importantíssimo amamentar, porque passa IgA para a criança. Tá vendo? Você passa imunoglobulina já para a criança ali. Ou seja, defesas naturais que vão cair na flora intestinal do recém-nascido, e isso vai deixar ele um pouco mais forte. Já a IgG, não, obviamente, não deve ter tanto, tá? Tem ali uma presença, mas não tanto. Mas já garante algumas marcações de contatos ali com micro-organismos, tá? Que vão evitar algumas doenças. Olha o IgM. Então, é muito importante. O colostro é quase que uma vacina natural. Leite de 2 a 5 dias, ó, depois do colostro. Então, é por isso que amamentar é importantíssimo. Tá? Aí vem a saliva, lá na parótida. Aqui tem menos, mas tem. Tá? Aí vem o fluido do duodeno, lá no seu intestino delgado. Certo? Então, nós temos esses dados aí de livro, né? Que você pega livro de imunologia. E você tem essa formação bem estudada, bem desenvolvida, mostrando a importância, inclusive nesse quadro aí, de amamentação, tá? Estrutura básica do anticorpo, tá? Como é que é a estrutura básica do anticorpo? Ele tem uma cadeia pesada e uma cadeia leve. A cadeia pesada dele, tá vendo? É grande, ela tem uma corrente. A cadeia leve é o que está por fora. Ela é mais flexível. Ela consegue fazer o quê? Ela consegue fazer recepções aqui de antígenos de uma maneira um pouco mais variável para poder permitir a evolução, para poder permitir, se necessária, a mudança. Tá? Como se fosse uma massa de modelar. Se necessária, ela muda aqui de forma. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, anticorpos podem apresentar uma ou mais de uma unidade básica. Tá? Nós temos as monoméricas, que seriam uma unidade simples de anticorpo, ó. Aqui com IgG, aqui com IgD, estão vendo? IgE. Agora uma pentamétrica, ó, 5 variações. Tá vendo? Um anticorpo, um anticorpos com 5 variações aqui. E a dimétrica, 2 variações aqui. A ideia do IgM de ser quíntuplo
É porque ele teve contato recente, então ele tem mais exposição aos antígenos. Então ele consegue ter essa capacidade, a imunoglobulina M, ela tem essa capacidade de ser quíntupla na sua formação de anticorpos, tá? Então você vai ver um leucócito aumentado, por exemplo, você vai ver que ele tem 5 partes ali de IgM, em todo ao redor dele. Já quando você tem o IgG bem formado e característico, ele vai ter um só, mas é de longo prazo. Agora, quando você fala de interação com veneno, interação com alguns alérgenos ou alguns parasitas, logo, logo, logo o IgG desaparece também. E o IgM também, ambos. Ele, na verdade, não forma o IgG. Realmente, IgM dá sinais. Ao formar IgM, você está tendo sinais e sintomas. O IgG já não. A estrutura básica do IgG, ó, pra vocês verem. Tá vendo? Então, aqui é a flexível. Tá? Tá falando light chain, né? Corrente leve. E aqui a heavy chain, a corrente pesada, a parte rígida. Então, esse é um IgG básico, tá? Beleza? Basicamente isso. Você tem lá o leucócito, principalmente linfócito B, entrou em contato com o vírus, ele desenvolve, ele absorve o antígeno, e isso faz com que ele vá desenvolvendo cada vez mais hastes dessa leve, e essas leves vão ganhando aqui como se fosse não, é propriamente dito isso mesmo, como se fosse memória genética a respeito do micro-organismo do qual ele entrou em contato. Aí os próximos clones de linfócitos, eles vão já ter desenvolvido a, as suas hastes aqui, seu anticorpo. Tá? Isso é um anticorpo. Quando a gente olha de perto, vê, são formatos desse tipo. Observa aqui, ó. Então, aqui é um exemplo de ligação, tá? Então, ó, um formato de triângulo consegue pegar um antígeno triangular. Formato de bola consegue pegar um antígeno redondo. Formato quadrado pega antígeno quadrado. Então, essa é a importância dos formatos, tá? O rígido, ele se mantém e o de baixo ali, o leve ali, o flexível, ele funciona como uma pinça, tá bom? Então, basicamente é assim que funciona. Quando a gente imagina as nossas armas ali, anticorpos, elas funcionam dessa forma. Dá uma olhada como que é uma cadeia vista. Ó. O IgG, então, é duplo, tá? E o IgM é quíntuplo. Olha quando aumenta, dá uma olhada como parece uma pinça mesmo. Aí vem o antígeno, esse antígeno específico tem esse formato que cabe aqui. Se você tem um antígeno que tem um formato diferente, imagina que aqui vem um formato assim com 3 dentes assim. Esse anticorpo não vai servir, tá? Ele nem vai conseguir abrir para o antígeno entrar. Então, isso é importante. Por isso que você tem a cadeia rígida, que ela dá a haste ali, e a flexível, que acaba ali se adaptando. Nos primeiros ataques, nas primeiras exposições, obviamente, elas não se adaptam tão bem. Tá bom? Anticorpos podem impedir a infecção viral. Então você tem aqui, ó, o vírus, tá vendo? Os anticorpos chegando nele. Tá? Então observa aqui, ó, célula hospedeira. Tá? Receptor aqui, ó, sítio receptor. Tá vendo? Então aqui você tem os anticorpos chegando, ó. Tem o vírus, certo? Aí você tem os anticorpos. Se acoplam, tá? E eles vão fazer o quê? Eles vão contra o vírus, contra o ataque viral. E olha o tamanho do receptor. É pequenininho, não é um negócio absurdo que tá, né? É bem pequenininho, tá?
facilitação da fagocitose, a gente chama de opsonização, tá? Vocês lembram no vídeo, ó? Isso aí é aquela lembrança lá do videozinho que a gente assistiu. No vídeo que vocês assistiram lá, as nossas lutas lá, falava das defesas lá, eles falavam que os linfócitos eles jogavam uma substância, né, que deixava os micro-organismos mais apetitosos. Eles falavam dessa forma para todo mundo entender. O que que é esse tempero que deixa o micro-organismo mais apetitoso? A opsonina. Então, opsonização significa jogar uma substância no micro-organismo para que os fagócitos venham. Então, a bactéria opsonizada, ela está temperada, fácil de ser digerida, tá? Observem aqui, ó, o anticorpo, tá vendo? Recebe e aí acontece a macro, aí vem o macrófago e se prende a ela, tá? Tá vendo quanto anticorpo grudou aqui na bactéria? Isso vai sendo levado para dentro do macrófago que vai fagocitar ele. Aglutinação de micro-organismos por anticorpos. Os anticorpos, principalmente o IgM, consegue aglutinar micro-organismos, ou seja, com aí a sua capacidade pentamérica, ele vai conseguindo grudar nele vários micro-organismos juntos. Tá vendo? Pegou aí bactérias aqui e aglomerou. Mas para quê? Para quando o macrófago passar, leva tudo, fácil, não está espalhado. Entenderam? Isso facilita a fagocitose aqui, ó. Certo? Beleza? Então ele também, além da opsonina, ele também tem a aglutinina. Tá? Bloqueio de exotoxinas por anticorpos. Então ele também consegue fazer bloqueio de exotoxina. Ó. Célula-alvo aqui, ó. Tá vendo? Tem a exotoxina chegando nesse local. Aí o anticorpo vem, ó, tá vendo? O anticorpo foi solto ali, ó, e já bloqueou antes de chegar na própria célula. Beleza? Então imagina que tá vindo um míssil. Tá vendo? Tá vindo um míssil para atacar sua base. Você consegue jogar antiaéreos nele antes que ele acerte sua base. Você já sabe que o seu anticorpo consegue neutralizar enzimas antes que elas façam ações. Funções biológicas do IgG, é importante definir isso, né? O IgG ele liga-se ao antígeno, neutraliza a toxina, ele causa a opsonina, ele ativa o sistema de complemento com o IgM, ele faz a citotoxicidade mediada por anticorpos, a gente chama isso de ADCC, tá? Isso aqui é traduzido do inglês. E ele atravessa a placenta, tá? O IgG consegue atravessar a placenta. Então você tem o quê? Você tem a imunidade passando de mãe para filho. Então, é uma imunoglobulina importantíssima. Você desenvolver essas imunoglobulinas de longo prazo é o que vai garantir que você não tenha sinais e sintomas das doenças. Você interage com o agente patológico sem desenvolver a doença. O IgM, como vocês estão vendo, ó, e toda a sua magnitude aqui, ó, ele não tem a especificidade do IgG nas suas cadeias, tá? Ele faz o primeiro contato e ele precisa desenvolver depois a especificidade. Ele é quase que um. Ele vai, obviamente, ter o seu marcador específico, mas ele ainda vai manter ali uma grande escala, como já foi dito, tá? Então, isso vai, basicamente, a interação vai causar sinais e sintomas. Primeiro contato, ó. Aqui, ó, um exemplo do IgM. Primeiro contato. Olha o pico na resposta imune. Tá? Então, primeiro contato. Dias após a exposição ao antígeno. Tá vendo? Então você tem aqui, ó, 0 dias, 5 dias, 10 dias. Tá? Um ano.
Quando você tem a segunda exposição ao antígeno, olha como as células de defesa já se proliferam sem chegar no 10º dia para neutralizar. E olha como ela se mantém. Estão vendo isso? Olha como é mais rápido. 7 dias você já tem o pico, depois você já começa a sair e você ainda mantém ali o sistema de defesa em alta. Aqui o padrão de secreção do IgA. Tá? O IgA ele tem uma corrente dupla. Eu falei bastante do IgM e do IgG, mas o IgA ele é dimérico, né? Em duas correntes aqui. Tá? E aqui o padrão de secreção dele na corrente, ele sai com duas, tá bom? O IgA, como vocês já sabem, ele faz parte basicamente das nossas defesas naturais inatas ali, como vocês já viram. Então, acho que a diferenciação está aqui. E o IgA, ele não é específico. Tá? Ele tem uma corrente rígida aqui, mais presente aqui, uma estruturação rígida mais presente do que flexível. A proteção da mucosa com IgA, olha só como é que funciona. O IgA fica em torno, então, da mucosa. Tá? Os anticorpos ficam em torno da mucosa. Assim que vem um micro-organismo na sua mucosa, aí você já tem aqui a interação com a toxina e ele facilita a fagocitose, tá? Geralmente você tem mais secreções nas mucosas justamente por causa dessa interação com IgA e com outros leucócitos que vão chegar para fazer a interação. Falando mucosa, gente, só para vocês terem uma noção aí, não ter dúvida, tá? Mucosa oral, mucosa genital, no caso do homem ali. Acho que isso é importante na aula de hoje, assim, para vocês orientarem outras pessoas. Por exemplo, secreção é uma coisa. Agora, acúmulo em torno da mucosa é outra, é resposta imune, tá? Se você tem secreção fala secreção vaginal ou secreção ali no pênis, é outra coisa. Saiu pelo canal. Agora, quando você tem acúmulo na mucosa, por exemplo, o homem que tem prepúcio, ele tem aquele acúmulo na mucosa, o que está acontecendo? Você tem aí a absorção IgA fazendo defesa junto com, basicamente, ali os neutrófilos atravessando ali, fazendo de apedese, o conceito que vocês entenderam da aula passada, e ele está interagindo com a relação antigênica aí para poder neutralizar alguma função. Então, você está aí com a presença de alguma luta que teve ali no local. Por isso é importante manter limpo, tá? Então, tem que estar atento com isso. Mulher, a mesma coisa. A mesma coisa, tá? Precisa estar atento com a higiene, justamente para evitar esse tipo de acúmulo. Aqui o IgE, fazendo contato com o alérgeno, tá? Ele está em torno do mastócito, tá vendo? O mastócito com o seu. Aí ele pega o agente alérgeno aqui, ó, o receptor, tá vendo? E anula, ou, no caso, na maioria das vezes, inativa, tá? Inativa o alérgeno. Aqui, por exemplo, ó, falou de IgE, na resposta de interação de eosinófilo, por exemplo, quando você está interagindo com o parasita, aqui tem o esquistossoma mansônia, tá vendo? Tá, ele tem o caramujo, né? E o esquistossoma mansônia, ele costuma ser ali hospedado ali pelo caramujo, tá? E aí ele solta a larva cercária, né, que vai pela água e o ser humano acaba interagindo com isso. Isso vai ficar nos peritônios do ser humano e vai desenvolver a barriga d'água, líquido parasístico, certo? Então, o que é que está acontecendo aí? Quem é que tenta dar conta de evitar isso? Quem dá conta de evitar esse líquido aqui, ou de evitar esse
parasita adentre na corrente sanguínea, é o IgG, e basicamente quem interage ali é o basófilo e o eosinófilo. Diversidade da de imunoglobulina. Então, qualquer substância pode, teoricamente, interagir com as moléculas de anticorpos. Tá? Portanto, é necessário nós termos uma grande variedade das moléculas de anticorpos. Então, qualquer substância, quando eu falo qualquer substância, teoricamente, é qualquer uma mesmo. Desde agentes físicos, como vocês já viram, até os agentes substanciais químicos e tóxicos. Tá bom? Quando eu falo agente físico, até, por exemplo, quando você tem enxerto ou coloca uma farpa no dedo, eu já até falei sobre isso. O seu. A primeira vez que você põe uma farpa no dedo de madeira é uma coisa. O sistema imunológico vai agir de uma forma. Na segunda em diante, você vai ver que expulsa mais rápido ou facilita na abertura de saída. Isso nem sempre é benéfico, tá? Isso pode causar ali processos inflamatórios e a infecção local ocorre. Se entrou um metal em você e o organismo não está dando conta, por exemplo, tem gente que convive com projétil de bala, tem gente que convive com projétil durante muito tempo e o sistema imunológico encapsulou e largou lá naquele lugar. Então, neutralizou a ação. O sistema imunológico ele para de entender que tem que expulsar aquele corpo e só mantém ele ali encapsulado. Enfim, o seu sistema imunológico ele consegue interagir com tudo, qualquer material que há dentro do seu corpo, ou substância, ou agente infeccioso. Tá? Os estágios na maturação de seleção dos linfócitos B, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Então vem a imunoglobulina natural ali, tá? Aí você tem o DNA na linha germinativa. Aí ele vira pró-B. E aí ele vira pré-B. Tá? Então o gene recombinado da cadeia H, ali a cadeia rígida, ele vai gerar esses primeiros monômeros aqui. Aí ele na interação gera o IgM, primeiro contato. O IgM vai ampliar, gerar IgM e IgD, tá bom? IgM e IgD, então, eles vão aparecer na membrana citoplasmática aqui, tá? IgM e IgD marcam o primeiro contato, basicamente, de interação com o vírus ou interação bacteriana ou de outros micro-organismos. Ativação e migração dos linfócitos T e B, ó. Isso aqui é o linfonodo, certo? Entrou aqui o folículo primário, tá? Com interações aqui, ó. Tá vendo? De IgM, tá? Aí vem o anticorpo específico aqui, ó, B e T aqui. Aí você tem linfócito B interagindo com o T. Isso tudo dentro, ó, do linfonodo. Tá vendo? A interação de T com B aqui gera o B específico aqui, ó. Aí você tem IgM sendo gerado, tá? Diferenciação. Aí no centro germinativo você tem os clones. Assim que os clones estão prontos para sair, eles saem. Tá aqui o linfócito B saindo com o seu IgG formado. Tá? É bem assim que funciona. Então olha só, ativação e migração dos linfócitos T e B, interação célula T e B, diferenciação da célula B, aí vem a secreção da imunoglobulina, troca o seu isótipo, reação no centro germinativo, maturação e afinidade das células B de memória. Então, você tem toda essa interatividade aqui entre as células de defesa para depois sair a célula B. Imagina a cena que vocês viram lá naquele videozinho. Imagina a cena que você tem lá o general explicando para sua tropa. Esse seria o linfócito T. O que eles têm que fazer antes de eles saírem a campo, tá? Assim que eles saem a campo, eles já se clonaram com ali suas defesas específicas. Então você tem o linfócito B com o IgG saindo com sua arma prontinha e seu conhecimento de memória para enfrentar os micro-organismos. E aqui a proliferação, como é que funciona? A proliferação ela se dá através da expressão do receptor de antígeno pré-B e T na interação, como eu falei. Tá? Vocês têm a célula pré-B T expressa, uma cadeia de receptor de antígeno.
Algumas elas têm falha, tá? Falha ao expressar receptor pré-linfocitário, acontece a morte celular, tá? Então isso pode acontecer falha. Quando tá madura, deu certo, não tem falha, ela começa a fazer ali a sua proliferação. Pode falhar mesmo já com o pré-anticorpo pronto? Pode. Se falhar, acontece morte celular. Daí da interação de B e T, você tem a célula madura. Aí você tem uma variação que vai fazer reconhecimento de antígeno fraco, tá? E o forte, que faz reconhecimento do antígeno bem forte. Essas primeiras aqui que vão fazer o reconhecimento de antígeno forte, elas vão morrer, tá? Porque a célula ainda não tem suporte. Para depois, os próximos clones ter ali uma seleção positiva, madura, tanto de célula T como de célula B, com anticorpos já específicos. Então, basicamente, o IgM tem muita morte, tá? Quando você tem o IgG já formado, as células de defesa elas não entram em ataque direto, elas têm o anticorpo que vai na frente, que solta proteína, que tem opsonização. É a mesma coisa que você colocar alguém despreparado ali, só com uma faquinha, para enfrentar um bandido, versus alguém que vai chegar na batalha de metralhadora. Então, acho que é isso, galera. Chegou nisso. Finaliza por aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu parar a gravação, aí vocês perguntam à vontade.